Olá, nós estamos aqui nessa tarde gloriosa para mais um podcast, onde nosso coração está ardendo. Eu sei que o teu coração também está ardendo, porque hoje tem muita coisa boa. Hoje Deus tem novidade para nós. Hoje tem uma convidada especial aqui, vinda do coração de Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, só para você ficar curioso aí mais um pouco esperando. Mas nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia de bênção, de vitória, por tudo que Deus tem feito por nós. 8 dias passamos do primeiro podcast, e muitas bênçãos vieram, muita coisa boa aconteceu. Deus falou com muitas mulheres, com muitas pessoas, e hoje chama a tua amiga para ouvir mais o que Deus tem a falar aos nossos corações. Nós vamos orar e também eu quero apresentar a Deus uma família, família da Andréia, que pediu que nós orássemos por ela. Então coloque a mão no coração, coloque a mão na sua mente, da maneira que você quiser, para ouvir Deus falar. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, nós te adoramos, te exaltamos, nós rendemos a ti toda a honra e toda a glória. Senhor, como não te amar, se tu és a melhor coisa da nossa vida, tu és o centro, tu és o principal. Sem ti nós não estaríamos aqui, sem a tua presença, nós nada seríamos. Nós só estamos aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, nos protegido. Então, que possamos sempre te colocar em primeiro lugar na nossa vida. Que tudo que formos fazer, como diz a tua palavra, se comermos ou se bebermos, que seja para a tua glória. Tudo, Senhor, a tua presença possa ser o principal. Nós te honramos, ó Pai, por cada ouvinte, por cada pessoa que vai ouvir a tua palavra. Mulheres que irão receber palavras, que vão edificar os seus corações, que vão alimentar a sua alma, seu espírito. Traga cativamente o coração a ti, Senhor. Perdoa os nossos corações por tudo que não te agrada, por tudo que não convém com a tua vontade. Esteja conosco, nos abençoando. Amém. Visita aqueles que precisam de uma cura, de uma vitória. Visita a família da Andréia, Senhor, que ao sairmos para cá, pediu que orássemos por ela. Visita a sua mãe, visita seu irmão, toda a sua casa. Visita agora os que estão doentes, os que choram, Senhor. Aqueles que precisam de um milagre. Tu és o verdadeiro milagre. Que nós possamos ter a tua presença. A alegria do teu Espírito esteja conosco aqui, nos dirigindo, iluminando o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus possa falar ao teu coração hoje, que Deus possa ministrar a você aquilo que você precisa ouvir. Eu não quero perder muito tempo, porque hoje nós temos muito a ouvir e pouco a falar. Porque quem é inteligente para ouvir, quem sabe falar. E nós vamos ouvir uma pessoa linda, maravilhosa, Margot Rahal. Quem é Margot Rahal? Margot Rahal é meu anjo, direcionado por Deus. Nós chamamos ela de nosso anjo, porque foi uma mulher que Deus colocou no nosso caminho, no nosso coração, em um momento que nós precisávamos muito. Eu vou me conter para não chorar, porque quando eu falo sobre ela, quando eu falo sobre essa história, eu me emociono. E a Margot apareceu na nossa vida em um dia onde eu estava na restauração assistindo uma palestra que ela estava dando. Olhei para a Margot e a nossa casa precisava de um milagre. Daliane precisava de um milagre. Ai, vou chorar. Eu precisava de um milagre. E quando eu olhei para Margot ministrando naquele lugar, eu disse, Deus, está aí a pessoa, está aí a mulher que a minha filha precisa, para que o Senhor use a vida dela para direcionar o coração da Daliane. Eu preciso, Senhor, que o Senhor coloque a Margot diante da Daliane, pelo menos 5 minutos, nos dê esta chance. E Deus me ouviu, Deus me atendeu, Deus colocou a Margot no nosso caminho, Deus colocou a Margot na nossa vida. E eu tenho a satisfação, a alegria de dizer, a humildade de dizer que depois que nós conhecemos a Margot,
muita coisa mudou na nossa vida. E eu tenho certeza que hoje muita coisa vai mudar na tua vida, depois que você ouvir, porque Margot é uma mulher cheia de Deus. Margot não gosta de ser apresentada por títulos, ela gosta de ser apresentada como mulher de Deus, porque é isso que ela é. Canal de Deus, bênção de Deus, uma mulher que transpira Deus, uma mulher que tem a alegria do Espírito Santo, e Deus nos deu esse presente hoje. Então, sem delongas, sem demora, eu vou passar para ela, porque ela vai estar falando a nós o que nós queremos ouvir. Ei, então tá, eu posso, né? Depois de ouvir que eu sou mulher de Deus, só o que tem no meu coração, então tá, eu posso. Eu acho que esse é o melhor título. É uma alegria, uma grande honra estar aqui. E em alguns momentos na minha vida, eu seria altamente constrangida em ouvir tudo que a Inês falou, que ela me viu, e ela falou dessa mulher que a Daliane vai precisar. Daí eu me lembrei que naquele momento eu tinha tanta coisa para fazer. É como se a multidão imprensasse, sabe? E quando eu a vi, eu disse, eu vou usar a palavra do mestre, que ele me perdoe a ousadia, mas de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu entendi que eu estava diante de uma mulher virtuosa, que furou a multidão por amor. Então, eu aceito as suas palavras e a satisfação. Uma grande alegria estar aqui. Fiquei feliz demais quando eu olhei para cá com esse Então Tá, Eu Posso, que foi um livro que eu li inteirinho. Quando esse livro bateu na minha mão, muitos livros vêm, e alguns livros eu faço a leitura margoriana. Eu leio 10 aqui, 10 no final, eu já entendi. Mas eu li aquele livro passo a passo, para eu entender, primeiro, com quem eu estava lidando. E aí eu vi a dupla honra de um lado, a dupla honra nesse sentido aqui é de um lado e de outro. Então é uma honra estar aqui olhando todo esse cenário do Então Tá, Eu Posso. Cheia, como disse a Inês, Então Tá, Eu Posso. Vamos lá. Vamos lá. Já trocamos aqui de apresentadora hoje no nosso podcast, porque, de fato, nós temos muito a ouvir e a receber de Deus. E a gente está muito feliz, Margot. Eu falei para a mamãe, quando nós fomos começar o podcast, eu falei, mãe, é um sonho se um dia a gente conseguisse levar a Margot para dividir um pouco do que Deus tem colocado no coração dela. E eu sei que a Margot tem muito conhecimento, mas o que mais nos toca na vida dela, no posicionamento dela, é quando ela começa a falar de Deus e do Espírito Santo. E a gente fica muito movido, porque tem muita verdade no que ela fala. Não são só palavras, mas é vivência. E a gente vai falar hoje sobre esse tema que está queimando aí no coração dela. E é um tema tão necessário para a nossa geração, para o nosso tempo, para a nossa época. Ela vai falar sobre empoderamento feminino versus mulher virtuosa, né? Mulher empoderada, mulher virtuosa. E eu sei que Deus vai tocar o seu coração, já começou a tocar. Então, pega papel, pega caneta, pega o que você tiver aí para você anotar e depois compartilhar. Dividir o que você vai receber com mais alguém. E agora eu passo para ela. Fique à vontade, deixa Deus fluir através da sua vida. Amém. Então, como é que surgiu essa história da mulher empoderada e a mulher virtuosa? Por muito tempo, na minha vida, eu agi buscando poder. E comecei a ver agora, na sociedade atual, esse tema ser muito disseminado. E ainda, o problema não é o tema ser disseminado, é as pessoas elas trazerem para si e começarem a agir diante disso. É como se fosse uma pílula que todo mundo fosse tomando, e dizendo, olha, toma aqui que é boa, toma aqui que é boa, toma aqui que é boa, toma aqui que é boa. E aí as pessoas vão tomando a pílula. E foi empoderamento. E aí, às vezes, eu já fui convidada a falar sobre empoderamento feminino. Falei, olha, falar sobre empoderamento feminino para mim é falar sobre uma ferida que estava matando, entrando nos lares e detonando, destruindo filhas, destruindo mãe, destruindo casamento. Porque o que o dicionário fala sobre empoderamento, Thalita? O dicionário diz que o empoderado, ele tomou o poder para si. Olha isso. Eita. Empoderado é alguém que toma o poder para si. Alguém que se apoderou do poder. E automaticamente alguém que cada vez mais vai querer
Poder. Então, o que é uma mulher empoderada na família? Se nós temos uma hierarquia familiar. As famílias cristãs, quem acredita nisso sabe que existe uma hierarquia. O marido, a mulher, os filhos. Ninguém está abaixo de ninguém, são papéis diferentes. A mulher empoderada, ela está acima. Porque ela quer o quê? Ela quer o poder. E aí, se vocês forem, não sei se é o tempo de vocês, mas do meu é o tempo da She-Ra, que eu passava minhas manhãs na frente da TV assistindo a She-Ra. Eu achava o máximo, eu assistia a She-Ra e eu sonhava que eu ia pegar a minha espada e levantar para o alto e dizer pelos poderes, pela honra de Grayskull, pelos poderes de Grayskull, pelos poderes de Grayskull, She-Ra! E vinha aquele colanzinho todo ajustadinho, a bota, porque toda empoderada na época era toda sensual. Pode olhar. Olha a roupa da Mulher Maravilha. Exatamente. É uma desconstrução, né? E aí vinha tudo, eu assistia aquilo, eu falei, eu vou ser empoderada mesmo. E eu, por muito tempo, era o empoderamento daqui, eu quero poder, eu queria o poder para mim. Então, eu estudava e o ensino, o estudo me dava poder. Eu entrava numa empresa e aquilo, as minhas promoções me davam poder. Eu costumava falar assim, eu com 18 anos, eu já comandava 100 homens numa fábrica. Meu Deus. Eu era empoderada. E eu fui para relacionamentos fracassados. E o empoderamento... Por quê? Porque onde tem um poderoso, alguém que toma poder para si, vai ter briga. Exatamente. Porque quando o outro vem levantar... Então, o empoderamento... Eu costumo perguntar, gente, Jesus é poderoso ou empoderado? Eita. E aí eu comecei a me questionar. E eu fui entender o porquê que eu era empoderada. Eu era empoderada por causa dos meus traumas. Por causa das experiências anteriores. A mulher empoderada, ela se baseia nisso. Nos traumas, nas dores, em outras mulheres empoderadas. A mulher empoderada, ela se baseia em tudo aquilo que confronta algo. Então, assim, ela se defende, ela ameaça, ela tem o escudo, ok? Ela tem um escudo. Toda heroína tem seu escudo. A mulher empoderada, sim. E eu comecei agora, eu nunca quis nem saber da outra. A outra, que eu vou já falar para vocês, a outra, para mim, era lesa. Não faz nem sentido. Mas aí eu falei, não, eu não conhecia a outra, eu conhecia a empoderada. Eu era a Carmen Sandiego, uma ladra que ensinava os outros a roubar. Eu já dei fazendo roubinhos básicos por aí. Mas o negócio para mim era o poder. Aí a Carmen Sandiego, a Mulher Maravilha, mas a minha preferida era a She-Ra, porque a She-Ra, ela tinha uma história de defender, de bater. Por quê? Porque ela é justiceira. A mulher empoderada, ela é justiceira, Thalita. E ela faz justiça com as próprias mãos. E aí depois, houve um marco na minha vida, que foi Cristo. Eu me encontrei com ele e comecei a ver que era o poder dele que me fascinava. Eu fui procurar a outra. E eu encontrei a outra. Meu Deus. A outra é a virtuosa. A virtuosa, ela tinha tudo aquilo que eu sonhava, mas ela não se importava. Se a base da empoderada eram os traumas, da virtuosa eram os princípios. E aí, a virtuosa começou a fazer sentido. Eu comecei a mergulhar na virtuosa. Eu precisava tirar todo aquele poder da outra que eu era e começar a conhecer aquela. Aí eu vi, aquela mulher, o valor dela excedia a rubis. Eu ia pesquisar o rubi. Quanto vale um rubi? Aí um rubi que foi vendido a última vez, quando eu pesquisei, né? O rubi foi vendido em 2015 por 27 bilhões de dólares. E aí foi vendido outro em Nova York em 2021. Aí eu falei, eita, essa mulher é valiosa, eu vou estudar mais. Eu quero ser amiga dela. eu comecei, aí eu entendi. A virtuosa, o que ela fazia era muito, mas muito mais poderoso do que aquela empoderada. E aí eu vi, a virtuosa, ela trabalhava fora assim como eu. Por quê? Porque lá em Provérbios 31, se vocês quiserem, vocês vão encontrar a essência da mulher virtuosa lá. Agora,
é tão interessante que lá está falando que algumas filhas têm comportamentos de virtudes, mas essa é excelente. Então, existem pessoas que têm comportamento de virtudes, mas para ser virtuosa, precisa gabaritar aquilo. Então, ela vem, ela traz de longe o seu pão, então ela trabalha. Diz assim o provérbio, como navio mercante, ela busca de longe o seu pão. Ela levanta ainda de noite para dar ordem às criadas. E ela não é pobre, hein, filha? Importante isso. É. Ela tem servas. Não, porque eu pensava que ela era uma coitada. Coitadinha. É. Coitadinha, aquela mulher tão... que na labuta, no sofrimento. E aí diz, ela também é inteligente e estratégica, minha irmã. Examina uma vinha e compra. Depois ela vai lá e ele diz assim, ela sabe que a sua mercadoria é boa, então ela tem valor próprio. Identidade. Uau. Ela sabe que o seu valor, ela sabe que a sua mercadoria é boa. E fala alguma coisa, Thalita, senão eu vou falar sozinha. Eu tô viajando aqui. eu tô desfrutando, porque é tão detalhado. O Provérbios 31, ele vai esmiuçando essa mulher em todas as áreas da vida. Não é assim, é uma mulher de oração, ou é uma mulher que cuida bem da sua casa. Ela é uma mulher sistêmica. Né? Nós acreditamos no ser humano sistêmico e vivemos isso. Então, ela é sistêmica, essa mulher. Ela faz bem para si, ela faz bem para os seus filhos, ela faz bem para as suas criadas, ela faz bem para o seu marido. Ela é essa mulher que vive a intensidade do plano divino para a vida dela. Ela não precisa diminuir ninguém. Ela não precisa se comparar com ninguém. Ela só precisa viver a essência dela. Essa essência que a gente descobre em Deus. Essa essência que Margot vive, que desfruta, que nos ensina também a viver. E que lá no final do provérbio, nós vamos ver ela dizendo isso. A beleza é enganosa, mas a mulher que teme o Senhor achará o seu valor. Então, é interessante. As mulheres empoderadas, na maioria das vezes, elas têm corpão. Tem corpão mesmo. Não era o meu caso, né? Não era o meu caso, mas elas têm, faz questão. Mas a mulher virtuosa, ela também treina, sabe por quê? Porque diz assim, ela cinge de lombo, ou de força os seus lombos e aperfeiçoa seus braços, fortalece seus braços. Então, ela também treina. Ela treina. Ela é estilosa. Agora, tem um detalhe. Enquanto a empoderada, ela se veste para atrair os olhares, para ficar sensual, a mulher virtuosa se veste para ser elegante. E lá está dizendo que ela se veste de lã e escarlata. E que ela faz os seus vestidos de... Vamos colocar veludo, mas coloca lá, sei lá, um tecido nobre. Me lembra de um tecido nobre aí? Uma seda. Ela se veste de seda, inclusive diz isso, né? Ela se veste de pura seda. Então, ela tem estilo, ela é estilosa. A mulher virtuosa, ela também diz assim, ela não viverá de despojo. Você sabe o que eu entendi? Que a mulher empoderada, ela vive de despojo. Sabe o que é despojo? É quando a mulher se separa e vai atrás do que ela tem direito. Então, lá dizendo assim, a virtuosa não precisa de despojo, porque o coração do marido está nela confiado. Então, ela ganha, ele dá, ele supre, ele confia nela, ela é confiável. É isso. A empoderada tem que lutar, É isso. tem que brigar. E ela briga pelo quê? Pelo despojo. A virtuosa não precisa disso. A gente vê muito isso, Margot. Mulheres casamentos que vivem nesse estilo. O que é meu, o que é seu é seu. Isso aqui eu administro, isso aqui você administra. Isso eu pago, aquilo você paga. E eu não consigo encontrar base bíblica para isso. Porque quando nos casamos, nos tornamos um. É claro que tem mulheres que têm coisas, privilégios, e maridos que têm outros negócios. Ter negócios diferentes não é o problema. O problema é quando eu preciso separar a minha finança do meu marido com medo, com receio, porque senão eu não posso fazer o que eu quero, ele vai descobrir o que eu quero fazer. Isso foge da Bíblia. E isso também foi algo que eu já vivi, tá? Foi algo que eu vivi. De chegar, correr no quarto de visita, esconder a sacola embaixo. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei uma bolsa da Prada, a caixa era desse tamanho. Falei, meu Deus, eu não queria dar a caixa é muito linda. Ai, Deus. A caixa é dourada. Eu falei, eu não vou dar essa caixa, não é possível. Mas se eu levar essa caixa, o que eu vou... Eu não tenho como esconder essa caixa. Aí eu cheguei com a caixa. Meu marido chegou e disse, o que é isso?
Foi uma bolsinha que eu comprei. Que a gente muda a voz, eu não sei se vocês sabem, né? Eu tô fazendo até um vídeo disso, a gente muda a voz. Essa é uma bolsinha que eu comprei de nada. Eu precisava dessa bolsa. Ele falou, olhou pra mim e falou assim, precisava da bolsa. Quanto foi a bolsa? Eu falei, o quê, Margot? Enfim. Eu fazia isso porque a empoderada, ela tem também uma característica, tá? Ela não é verdadeira. E ela não é verdadeira, ela não sabe que ela não é verdadeira. Mas ela não é verdadeira porque os comportamentos dela não são. Ela vive um personagem. Exato. Então, se a mulher virtuosa é livre para viver a sua essência, a empoderada não é. Exato. A empoderada, quando ela chega em casa, que ela tira a fantasia dela, aquela roupa do poder, ela sente uma solidão tremenda. Porque se nós formos falar, já que a gente começou com as heroínas, você já viu heroína casada? Você já foi convidada para o casamento da She-Ra? Eu não fui. Você já foi convidada para o casamento da Mulher Maravilha? Encantado, Não tem porque elas têm o poder. Elas então se o bastam. príncipe, elas se bastam. E aí elas são sós. Elas são sós. Ainda que elas sejam casadas, elas vivem uma solidão tremenda. Por quê? Porque elas estão sempre... Ou alguém vai disputar com elas o poder. Às vezes elas chegam comigo e falam assim, Margot, na minha casa é uma competição. Meu marido vem competir comigo. Eu já entendi. E aí, a mulher empoderada, ela tem características boas. Ela é eficaz, ela trabalha bem, ela faz muita coisa, ela é proativa, ok? Mas ela só faz isso para ela manter o poder. Isso. E ela, enquanto a virtuosa, fala dos filhos com satisfação, porque lá está dizendo, os filhos levantam e a chamam de bem-aventurada. Então, os filhos olham para ela com naturalidade. A empoderada, muitas vezes, os filhos têm raiva, porque elas vão no poder. E quando eles vencem para ela. Porque ela se apoderou, ela quer mais poder. Então, o filho se forma, tem um cargo muito bom, é para ela. Tudo tem a ver com ela. Tudo tem a ver com ela. Ela é o centro. É isso. Ela é o centro. E quando a gente se torna o centro da nossa vida, é inevitável que a gente tire Deus. Não tem como você dividir o centro. O centro é um lugar de um só. Então, ou você está no centro, ou Deus está no centro da sua vida. Uma mulher que serve ao Senhor, uma mulher que carrega essa identidade de virtuosa, que carrega esse posicionamento de virtuosa, ela vai exalar Deus. Então, ela vai ter Deus no centro. Ela não divide o lugar com Deus. Então, tudo que a minha família conquista glorifica a Deus. E sim, eu sou louvada? Sim, porque Provérbios diz isso, ela é louvada. E como é bonito uma mulher louvada. Uma mulher que os filhos olham e os filhos admiram. Uma das coisas que eu acho mais tristes eu atendo alguns adolescentes e eu acho muito triste quando eu ouço um adolescente dizendo assim, eu nunca quero casar com uma mulher que se pareça com a minha mãe. Porque a minha mãe é assim, porque a minha mãe fala alto, porque a minha mãe não tem tempo pra gente. E aquilo dói, machuca muito a gente, porque a mãe é essa referência, precisa ser essa referência. Então, quando esse adolescente já não encontra em casa, essa criança já não encontra em casa essa referência, onde ela vai buscar? Primeiro que aparecer. E aí, Thalita, eu ainda vou mais, tá? O poder encanta crianças. Poder encanta crianças. Crianças, por que eu era encantada com a Tia? Porque ela tinha poder. E eu me sentia forte. Eu queria bater naquelas pessoas que achavam que eram injustas, porque o poder fascina. Então, as inversões de papéis dentro de casa. Isso é fantástico. Inversões de papéis. A mulher poderosa, a mulher empoderada, ela vem com poder para ela. Vamos imaginar que ela tem um casal de filhos. O filho dela, o homem, vai olhar para ela e ela vai ser a referência dele. Isso. E aí, ela sendo a referência dele, ele vai se comportar, ele vai falar, ele vai andar, ele vai ter gesto. Como ela. Tem muitas mulheres que não sabem que são empoderadas. Que elas são sem saber. Porque a distinção fica até, às vezes, difícil da gente fazer. Eu estou falando para mulheres honradas, mulheres fortes, mulheres que trabalham, que têm voz de comando. Que vão à igreja. Mas o negócio delas é que elas têm poder. A mulher virtuosa, ela tem autoridade. Opa. Na hora que ela fala com o filho dela, na hora que ela fala com o marido, sem levantar a voz, sem gritar, porque quem grita quer poder. Com o grito vem poder, amedrontando vem poder. E aí a virtuosa não, a virtuosa espera
a hora certa, porque ela é estratégica. Isso. Ela vai na hora certa e fala com sabedoria. Ainda diz mais, o marido dela é honrado nas portas da cidade por causa dela. Isso. E posso falar de mulheres da história, que as pessoas trazem como empoderadas, e não, eu fui pesquisar, elas eram virtuosas. Começando com a Bíblia, eu encontrei 2 mulheres, uma virtuosa e uma empoderada. Vasti e Esté. Vasti, por que eu sei que Vasti era... Por que eu digo que Vasti era empoderada? Porque a história começa trazendo o rei Assuero, dando uma festa no palácio para todos os homens, e já estavam no 30º dia de festa. É muita festa, né? Eles não já estavam mais bêbados, eles estavam trêbados, quartêbados, sei lá. E aí chama a Vasti para apresentar, porque ela era de uma beleza estonteante. Geralmente, a mulher empoderada, ela foca muito nisso. Aparência. Na aparência, ok? E aí, ela é chamada. E por que eu sei que ela era empoderada? Porque enquanto o rei estava dando a festa no palácio para os homens, ela dava outra festa para as mulheres. A empoderada não fica para trás. Ela vem aqui, ó. Se ela não estiver em cima, ela está de igual para igual. E aí o rei manda chamar Vasti. E Vasti teve muita coragem para dizer para o rei que ela não ia, porque ela podia ter sido morta. Ela sabia que aquilo fazia parte das atribuições dela como rainha. E o rei chama Vasti para apresentar para os outros, mas ela não vai. Ela disse que não vai. E para ela dizer não, ela teve que ter muita coragem. Aí Esté, aí logo ela é deportada, ela sai de rainha e vem e escolhe Esté. Esté, num dado momento, ela também foi muito corajosa. Usou o mesmo recurso de Vasti, porque ela entrou no pátio do palácio sem o rei convidá-la. Se ele não estendesse o cetro para ela, ela seria morta. Então ela foi movida por muita coragem. Agora, o que motivou Esté? O que motivou Esté foram os princípios dela, os valores dela. O povo dela podia perecer, o povo dela podia morrer. Vasti não, foi por vaidade, eu não vou. Tá tudo bem, eu até concordo, Vasti, com você. É horrível se apresentar diante de bêbado, tá? Mas eu só estou dizendo isso porque Vasti teve que ter coragem, baseada em cima do quê? De traumas, querendo poder. E Esté teve a mesma coragem baseada em princípios. Então, a base da mulher virtuosa são princípios. Então, princípios, vamos lá, gente. Família unida, filhos crescidos, saudáveis emocionalmente, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ensinar com inteligência emocional, ensinar a inteligência, saber qual a inteligência intelectual ele está exposto, cuidar, dar conta, olhar. E a mulher virtuosa, ela tem uma característica muito linda que eu acho. Ela faz isso com leveza. Eu tenho certeza. A gente chega no final do dia, a mulher virtuosa cuidou do negócio, cuidou da família, cuidou das coisas dos filhos, e ela ainda é capaz de ter um papo leve com você antes de dormir. Isso mesmo. De sorrir, de se alegrar. Agora, se livrar do empoderamento não é fácil. Porque a mulher empoderada, ela tem muitas dores. E são dores muito fortes, às vezes, muito fortes, muito mesmo. Então, o poder, ele disfarça, ele camufla aquela dor. E quando ela pensa, se ela pensa que ela precisa abrir mão do poder, e automaticamente ela vai voltar para ser aquela Zé Ninguém. Então, a pirâmide da mulher empoderada é o fazer. Ela tem lá 70% no fazer, ela faz. E a mulher virtuosa é o ser. Ela é. Ela é a essência, né? Eu sempre me pergunto assim, por que as mulheres entraram nessa conversa, né? E a nossa conversa aqui começou partindo disso. Todo mundo vai ouvindo, eu sou empoderada, é um termo bonito, todo mundo fala, quem não quer poder, quem não quer se sentir importante, validado, mas existe um caminho certo para isso, existe um caminho certo para ser louvado. Quando a gente volta lá no princípio, quando a gente vai lá para Adão, Eva, a ideia inicial de onde partiu o projeto Mulher do Coração de Deus foi de uma adjuntora. A função era uma adjuntora, uma auxiliadora. Então, quando eu leio a formação da mulher, o princípio da existência feminina, ele já vem carregado
desse poder divino. Você é auxiliadora. Quem pode auxiliar? Quem carrega alguma coisa. Eu não consigo auxiliar alguém primeiro que não precise de mim. Eu não consigo. Eu vim te ajudar. E alguém te olhar e falar assim, mas eu não preciso de ajuda. Não, ela entra no cenário para ajudar porque ele precisava dela. Porque existia ali... Adão era um ser formado debaixo de uma perfeição divina que precisou da mulher. Ele quis aquela presença, aquela companheira junto com ele. Deus entra dando esse encaixe para ele. Eu vou te dar uma auxiliadora, alguém que vai ver o que você não está vendo, que vai perceber o que você não está percebendo. Então, a gente já foi criada com esse poder. Mas, ao longo do tempo, as mulheres perderam isso, e aí entra o feminismo, entra essa conversa da moda, do empoderamento, e aí vem um resgate de uma forma muito suja, muito baixa, né? De uma forma muito pejorativa. Eu preciso desse poder de novo. Mas a gente sempre teve. A gente sempre teve esse poder divino no nosso coração. É que eu vou usar a palavra treva, mas entenda que treva, no hebraico, é ignorância mesmo. A gente ignora. Estava ouvindo o pastor Juscelio numa pregação dele, quando ele falava do nosso papel de fazer com que as pessoas descubram, que elas vejam, porque já existe. A mulher virtuosa está lá, encoberta por várias capas de dor, existe uma mulher virtuosa. E ela levantou-se para virtuosa para fazer esse papel de auxiliadora, tanto que ela tem mais jeito, ela chega com mais jeitinho nas pessoas e abre o caminho para o marido. Ela pode abrir o caminho para o marido. Tem uma história da Bíblia de uma mulher que vai na frente e leva a comida para o Davi ia combater, e ela leva lá uma Abigail. Então, a questão é que eu vou fazer a menção à tua frase, eu até citei lá no Mulheres não, no Plenitude. Eu nem dormi, gente, à noite. Quando você falou assim, quando Deus levanta uma mulher, ele não manda o homem sentar. Então, a empoderada, ela pensa que o marido dela tem que sentar. E depois ela mesma reclama do marido. Ela mesma chega e diz assim, mas ele não faz nada. Mas ele está parado. Mas ele só está parado porque você parou ele. Exato. Você cortou as asas dele. Isso. Tem muita gente que está encostado mesmo, que gosta. Mas ela já vai procurar, porque ela precisa do poder. Exato. Então, ela precisa disso. Camila e Júlia, também na palestra delas, lá no Plenitude, elas falavam a mulher que deixa o legado e a mulher que deixa dores. E eu falei, olha que interessante. Pode acreditar, a mulher empoderada, ela deixa dores. Eita. E a mulher virtuosa deixa legado. Por que a mulher empoderada deixa dores? Porque ela empoderada, ela quer que os filhos estejam em ascensão. Os filhos dela precisam fazer o que ela acha que tem que ser feito, que ela quer. A mulher virtuosa, ela aponta a direção. A mulher empoderada, ela manda para a direção. E automaticamente ela cria feridas. Ela deixa feridas nos filhos. Ela deixa ferida de solidão. Porque ela também é sozinha, lembra? Isso. Ela também é sozinha. Então ela deixa solidão. Ela deixa a sensação de abandono. Ela deixa raiva. Porque a mulher empoderada, ela acessa a raiva com muita facilidade. A mulher virtuosa acessa a sabedoria. Acessa a paciência. A mulher empoderada, a primeira coisa que ela acessa é a raiva. Isso. E vem em cima de um monte de dores do passado, de raiva, de abuso, sei lá o que ela passou. A questão é que, em algum momento, as duas se encontram. E eu vi muitas mulheres virtuosas desvirtuadas. Uau. Mulheres que eram virtuosas, usando o termo empoderamento ou se empoderando por conta disso. A ascensão da mulher ao mercado de trabalho, ele trouxe muitos benefícios. Mas eu costumo dizer que a inteligência espiritual prepara o nosso espírito para viver no mundo, e a inteligência emocional prepara a nossa alma para segurar as dores do mundo. E a inteligência intelectual prepara o nosso intelecto para aprender a viver no mundo. Então, quando você lê os livros, quando você vem com os estudos, quando você faz sua faculdade, você está aprendendo para viver no mundo. E aí, quando eu olho para isso, eu preciso... A maioria das pessoas não sabe nem o que é isso. Quando eu falo assim, de inteligência emocional, as pessoas dizem assim, isso é lavagem cerebral.
Mas é mesmo. A gente está com o cérebro sujo, precisa ser lavado, Exato. chacoalhado, passado a limpo. É isso. Por conta das dores que nós vivemos, não sabíamos diferenciar o que era bom nem o que era ruim. Não sabíamos. A gente passou a vida aprendendo coisas ruins também. Aceita tudo. Né? Aceita tudo. E aí ela vai para o mercado de trabalho assim, com as feridas. E aí alguém vem competir com ela, vem para lá, vem para competir, aí vai competir com a empoderada, minha filha é forte. Porque a mulher, ela é mais articulada, entendeu? Então, assim, quando nós entendemos, eu assisto muita... Acho que foi do Rossandro que eu assisti essa palestra, quando ele diz que a mulher, quando foi para o mercado de trabalho, muita coisa positiva veio. Mas o ser humano ele tem mania de fazer uma coisa. Ele vai estar dando banho numa criança, ele usou essa metáfora, né? Que alguém pode estar dando banho numa criança, numa bacia, e quando ele vai jogar água suja fora, ele joga a criança junto. Meu Deus. Ele não sabe, a criança joga só água suja. Ou ele fica com tudo, ou ele joga, né? Ele usou só a metáfora. Então, dá para pegar um ponto positivo, né? Porque a Bíblia é clara. Aquela mulher trabalha. Aquela mulher vai lá, examina uma vinha e adquire. Exato. Aquela mulher vai lá e pega o pão de longe com um navio mercante, ela traz para dentro da casa. A casa dela nunca falta, a lâmpada dela nunca apaga, tem sempre azeite. Ela tem provisão na casa dela. É isso, não tem nada demais. Deus nos deu inteligência para fazer isso. Exato. Mas não precisa que eu assuma papel ou poder de ninguém. É porque como a empoderada ela não tem nada a que se apegar, ela se apega à profissão. Ela se apega a uma validação que ela recebe, a um título que ela recebe. E aquilo ali passa a ser tudo para a vida dela. É a pirâmide completamente invertida. É só no fazer. A gente tem Débora na Bíblia. Débora era uma juíza. Olha. Débora era uma mulher posicionadíssima. Ela era uma mulher que tinha voz em Israel. E eu sempre gosto de citar essa passagem porque é uma confusão muito comum que a gente sempre ouve. Débora recebe a visita, a consulta do general. E aí ele diz assim, Débora, vamos vencer ou não? Era muito comum que o sacerdote, que o juiz, ouvisse Deus e desse aquele direcionamento aos comandantes, aos reis. E ela fala, olha, nós venceremos. Nós venceremos, mas não pelas tuas mãos. Nós venceremos pelas mãos de uma mulher. E aí ele diz assim, Débora, eu vou para a batalha. Mas eu vou se você for comigo. Se você não for, eu não vou. Margot, eu já ouvi tantas ministrações de pessoas falando assim, porque ele era frouxo, porque ele foi covarde, precisou uma mulher junto com ele. E eu falo, não é sobre isso. Ela era juíza. Ela estava ali como a voz de comando de Deus sobre ele e ele entendeu isso. Ele disse, eu vou, mas eu quero levar a presença junto comigo. Eu quero levar essa presença de Deus, senão eu não vou. E ela não é essa mulher, como algumas pessoas pregam e falam sobre ela, a empoderada. Vai ser pela mão de uma mulher, como se ela estivesse afrontando. Ela não estava afrontando. Ela estava dizendo o que Deus estava dizendo. Se tivesse vindo da boca de um homem, de um juiz homem, seria interpretado diferente. Mas porque veio de uma mulher, parece que ela está afrontando. Ai, foi Jael que ganhou a batalha. Não, foram todos que venceram a batalha. Foi pelas mãos de uma mulher. Mas foram todos. Então, quando Débora se posiciona e vai junto com ele para a batalha, ela não está indo como a empoderada. Ela não está indo porque ele era frouxo ou covarde. E como a gente escuta mulheres dizendo assim, meu marido, se eu não estiver junto, não faz nada. É porque o coração dele, talvez, confie em você. Sim. E aí, quando essas mulheres não entendem isso, elas colocam o marido nesse lugar de frouxo, de covarde, de frágil. Eu vivi uma experiência que eu sempre conto nas palestras que eu dou para casais. Nós nos mudamos para um apartamento e o ar-condicionado pingava na área. Né? E eu falei para ele, amor, bota uma mangueirinha para colocar dentro do ralo e parar de pingar água na área. Tá bom, eu vou fazer. 1 semana, 2, 3, passou quase 4 anos. E todos os dias eu tinha que escorrer a água da área, todos os dias, porque ia virando uma piscina lá. E aí ele ia, comprava outras coisas, consertava outras coisas, esqueci. Eu falei, tá bom. E aí um dia eu falei, gente, passou quase 4 anos e o problema ficou lá, a gente mudou do apartamento, eu espero que outro inquilino resolva. Um dia uma mulher me procurou no final da palestra e disse assim, mas você é muito fraca, hein, pastora? Porque eu, no seu lugar, tinha ido lá, comprado a mangueirinha, eu tinha colocado e provado para ele que eu podia.
Eu falei, pois é, talvez a sua casa não tenha a paz que a minha poder. tem. Eu não preciso roubar o lugar dele. Se ele não quis consertar, o problema foi dele. Eu ressignifiquei para mim. Eu falei, olha que fantástico, todos os dias eu lavo a minha área. Todos os dias eu tinha área limpa. A área mais limpa do condomínio era a minha. Todo dia tinha água nela. Então a gente rouba o lugar se nós não tivermos cuidado. Aí eu vou lá, eu resolvo, eu faço. É claro que eu podia ter resolvido. Mas não era para mim. Eu queria que o meu filho visse o pai dele resolvendo aquilo. E como às vezes a gente faz isso no dia a dia, parece ser tão simples, né? É tão simples, era uma mangueira, era um ar-condicionado. Depois eu aprendi, digeri a situação e decidi dar um novo significado para ela. Mas se eu acho que dentro da minha casa só tem uma cadeira, sento eu ou sento meu marido, então aí a gente entra nessa briga de poder. As famílias antigas, né, eram 2 cadeiras, eu lembro da casa dos meus avós, assim. Tinha a cadeira do vovô na cabeceira e a da vovó. Então eram as 2 cadeiras diferentes, maiores. Tinha o lugar do marido, mas tinha o lugar da esposa. A dele era maior, a dele tinha mais detalhes. Mas a dela era diferente das outras também. Então, a gente precisa trazer esse resgate, essa virtuosidade para dentro de nós. E são com pequenos detalhes. As pessoas julgam. Um dia alguém me foi dar e falou assim, Margot, mas é muita coisa, parece que só mulher. Não. Mas a casa, ela é edificada pela mulher. Quem disse isso não fui eu, não, filho. Se você não acredita, está incomodado, vai reclamar com quem disse. Porque quem disse isso não fui eu, está na Bíblia. Então, quem disse isso foi Deus. Ele falou, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, quando fala em edificar, ele está falando de comportamentos, padrão de comportamentos, padrão de pensamento, modelo mental. Tá tudo bem para você que foi lá arrumar a sua torneira, tal, meteu a cara e foi lá fazer. Mas isso tem um significado. Isso tem uma relevância. E tá tudo certo, ok? Só que se você conserta a torneirinha, você também conserta mais um monte de coisa. Né? Tá tudo sobre os teus ombros. Porque sobre os teus ombros está o poder. Isso. O que nós estamos trazendo aqui é o empoderamento e o significado dele. Thalita, se as pessoas fossem atrás do significado dos termos, elas eram menos enganadas. Tudo eu pesquiso no dicionário. E são vários. Eu tenho uma base de pesquisa. Para tudo que eu faço, eu tenho uma base. Eu preciso de base científica. A primeira base é minha Bíblia. Isso aqui tem respaldo bíblico? Aí eu vou falar. Não tem respaldo bíblico? Não falo. Porque para mim a Bíblia é uma verdade. Inquestionável. Mas não é só para mim. A Bíblia é uma verdade inquestionável. A Bíblia seria um livro que, se todos lessem, ninguém seria enganado. Famílias não seriam destruídas, porque lá está a verdade. Então, fica muito mais fácil a gente obedecer. Como é que eu sei que a minha verdade está certa depois de tantas dores, de tantos traumas? Né, assim, as pessoas vão falar assim, mas só trauma, só traumatizada. Se nós temos a quantidade de memória que nós temos, né? Neurociência fala que a gente tem aproximadamente 11 bilhões de neurônios. Cada um desses fazem aproximadamente 1000 sinapses neurais, que são cheias de memórias. Se as contas não tiverem ok, depois vocês verificam, mas eu acho que é isso. Mas, enfim, eu quero dizer... É muita coisa. É muita coisa. Que nós temos um potencial aí. Alguns cientistas falam que o cérebro tem aproximadamente 10 teras de memória. É muita memória. Então, tem muitos registros. Infelizmente, a ameaça, ela fala muito mais alto. A ameaça fala, por isso que nós temos todas essas histórias. E com todas essas histórias, nós desvirtuamos as nossas histórias. Com todas essas memórias, essas experiências, nós desvirtuamos a história. Não era para ser assim. Se tivéssemos aprendido lá atrás o que está naquele livro tão importante, que muita gente não lê, que tem anos na igreja, que até hoje vai ler Salmos, isso. Talvez um dia leia Provérbios, mas a Bíblia é rica demais. É isso. E está lá dentro. Então, para mim, assim, teve respaldo bíblico, eu falo, ok, faz sentido, mas eu pesquiso. E se elas pesquisassem na Bíblia e no dicionário os termos, empoderamento significa alguém que tomou o poder para si, eu tomei o poder de alguém, dá de volta. Exato. Se elas conseguissem entender isso, elas não fariam talvez tanta coisa, não trariam tanta coisa para elas. É isso. E aí a gente vê mulheres cansadas, estressadas,
tão fadigadas, porque uma mulher, por mais forte, intensa, extraordinária que ela é, mas ela nunca vai conseguir fazer o que um homem faz. Nunca. Nós nunca vamos conseguir, por mais parecida que ela se torne, por mais energia masculina, né, que é um termo que a gente está ouvindo tanto, energia masculina que ela tenha, ela nunca vai ser estruturalmente, fisicamente, emocionalmente como um homem. Porque o homem, ele foi criado assim. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para prover. Ele foi criado para proteger. E ele faz isso com muita naturalidade. Então, quando a gente pega o lugar, senta no lugar do homem, quando alguém, uma mulher, decide se apoderar, se apropriar do que era o poder dele, ela não dá conta de fazer isso. E aí a gente ouve algumas mulheres que perderam seus sacerdotes, que o marido decidiu sair de casa e que ela ficou sozinha, ou que ela ainda não casou, e aí ela entende que ela precisa ser o homem, né? Eu ouço algumas mulheres que ficaram sozinhas falando assim, eu sou o homem da casa, eu tenho que ser o homem da casa. Não, você não tem que ser o homem da casa. Você tem que ser uma mulher virtuosa, muito bem posicionada, muito cheia de Deus, e os seus filhos vão conhecer quem é essa mulher, vão identificar quem é essa mulher através da graça de Deus na sua vida. Você não precisa se tornar um homem, você não precisa ser pai e mãe. Se você ficou sozinha e ninguém planeja isso para a vida, ninguém sonha com isso na vida, mas se aconteceu com você, você não precisa se tornar um homem para que os seus filhos se sintam protegidos, para que os seus filhos se sintam amados. Coloque Deus. Você tem o Espírito Santo dentro da sua casa, que é a figura masculina melhor que essa, mais perfeita que essa essência de pai, essa essência de noivo, como ele nos diz que ele é. E a sua família, os seus filhos entendendo que você é uma mulher bem resolvida, que você é uma mulher que tem na sua vida o poder do Espírito Santo, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo muito bom. Eu ouvi uma vez de uma criança que ela disse que ela não queria ser mãe, que ela não queria ter filhos, que ela só queria trabalhar fora, porque trabalhar em casa era muito difícil. Cuidar de filhos era muito difícil, que ela não queria aquilo, não. E aí a gente vai checar, né? Uhum. Era a fala da mãe, que queria ser o pai, que queria ser a mãe, que queria ser o homem da casa. E aquela menina, olhando aquilo, ela entende que aquilo é muito exaustivo, aquilo é muito cansativo. Então, a gente está construindo, e quando eu falo a gente é a nossa geração. Nós precisamos tomar responsabilidade para todos nós. Quando nós entendemos isso, nós nos humilhamos diante de Deus e falamos, Deus, a minha geração não. A nossa geração está construindo na próxima geração um medo de construir famílias, porque os papéis estão invertidos. É isso. E com isso trouxe a confusão. Se na mente, a mente confusa, ela precisa de alívio. Então, ela vai para qualquer lado que diga que aquela é a direção certa. Então, confundiu em casa, aí chegou no colégio, alguém falou assim, mas isso aqui é assim, assim, ó. É fácil, porque lá tá ruim, mas é desse jeito. E traz uma filosofia totalmente contrária aos valores de família. E aí a criança, o adolescente, o jovem vai naquela onda. Por quê? Porque está confuso. Porque com uma pequena coisa dessa, você vê que a pessoa fica... E aí, como assim? Como exercer papéis se eu não sei que papel exercer? Como eu vou exercer um papel? Eu filha. Né? De como é que eu vou exercer qual papel se eu não sei? Quando nós falamos disso, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, nós não estamos dizendo que tem nada errado. Se você teve uma vida, você vive frutos dessa vida. E está certo, a mente saudável faz isso. Mas o que nós estamos dizendo aqui, existem formas de ter mais leveza, de ser mais leve, de ter virtude e passar essa virtude. É isso que a gente está dizendo, né, Thalita? É sobre isso. É voltar a esse posicionamento. Gente, é muito leve ser esposa, né? E eu tenho aqui diante de mim Margot, que viveu esses dois lados, de querer ser a empoderada e hoje ser a virtuosa. E é nítido a leveza que uma mulher virtuosa carrega com ela. Entendendo, fazendo o que é para ela fazer, sendo quem é para ela ser. Sem precisar carregar a bagagem de ninguém, sem precisar carregar a postura, o posicionamento de ninguém. Sendo você na sua essência. Se nós nos colocarmos nesse lugar
honrando, né? A Bíblia fala assim, vós mulheres honrai os vossos maridos, porque a honra, ela traz para a nossa vida esse respaldo, ela traz essa leveza. Quando eu honro, gente, um marido honrado, um homem honrado, ele se sente na obrigação de devolver proteção, de devolver amor. Não é uma coisa forçada. Ele se sente constrangido com aquela honra. E aí, no coração dele, você, mulher sábia, implanta, eu te honro. Independente do seu comportamento, eu te honro. E quando ele é honrado, porque isso é do intuito, do instinto masculino, então eu vou proteger, ela está confiando em mim, ela está dependendo de mim. E, gente, dependência não tem nada a ver com humilhação, tá? Não tem nada a ver com Ou dependência emocional, né? Você está Exato. falando de uma dependência, quando assim, vamos pensar numa provisão, como é bom, né? A gente tem um homem provedor, a gente não depende disso, mas nós temos essa confiança no suporte, no ombro forte. É isso. E aí ele se posiciona. Opa, tem alguém esperando por mim, então eu vou fazer. Agora, Margot, meu marido não é disso. Ele não consegue se posicionar. Eu vou usar a frase do Paulo. Tá tudo certo. Você precisa olhar quem veio pro teu lado. Qual foi a ferida que trouxe? Porque se foi ferida que trouxe, essa ferida ela vai precisar ser sarada. Talvez ela esteja cicatrizada, mas não esteja sarada. Então, você precisa compreender que sim, você pode ter casado com alguém disfuncional, uma pessoa que tem comportamentos disfuncionais, que foi você que foi buscar por causa dos seus vícios, por causa das suas manias, por causa das suas dores. Mas eu acredito que tem resposta e tem jeito para tudo quando se trata do ser humano. Exato. Quando existe uma coisa, amor. Pronto. Resolve. Ele resolve tudo, né? O amor que nós carregamos, que é esse amor de Deus. E a gente vai finalizar com muita dor no coração, que é bom, gente. A gente passa a tarde, o dia, a semana inteira aqui conversando. Seu amado me olhando, né, lá de Porto Velho. Devolve minha mulher. Mas é muito bom a gente falar sobre Deus, a gente falar sobre esse posicionamento. É muito, muito saudável e muito necessário. Mas eu queria que você encerrasse, Margot, falando para essas mulheres que estão presas nessa ideia, nesse lugar de empoderadas, que entenderam, a partir desse momento, a partir de vozes que Deus já tem falado e direcionado a elas, que elas estão se posicionando da forma errada, por onde elas começam. Deixa para elas essa orientação. Sim. Thalita, eu gosto dos mentores, de falar de mentores. Mentor é alguém que pega na sua mão, alguém que tem uma carreira exitosa. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Existem muitas pessoas se dizendo mentoria, não sei do que, mentora, não sei disso. O que é um mentor? O mentor é alguém que tem uma carreira exitosa em algo e segura na mão de alguém para dizer o caminho. Diferente do coach, o coach não diz o caminho. O coach deixa o coach descobrir suas habilidades para achar o caminho. O mentor, ele diz. Então, o primeiro ponto, assim, não vai ser fácil você sair dessa roupa, que ela é muito justa, para entrar na outra roupa que é muito solta, muito leve. Então, primeiro ponto, procura a palavra, procura a partir das inteligências, procura Bíblia, procura Deus, procura Jesus. Para mim eu vou dizer o passo a passo que foi para mim. Busca Jesus, busca mentores, pessoas que se pareçam com seus valores. Procura ajuda, levanta a mão. Ei, eu preciso de ajuda. Eu quero sair desse lugar que eu estou hoje. Eu quero ir para outro lugar. Você pode me ajudar? A frase mais linda que você pode dizer na sua vida é: ei, você pode me ajudar? É lindo dizer isso. Então, essa ajuda. Primeiro ponto, Cristo, Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não vou dizer que tem outro. É esse primeiro passo. Depois, você procura um mentor, uma mentora que vai te ajudar, que vai te direcionar, que já tem. E segundo, tenha paciência para viver o seu processo. Viver o seu processo. Mas persista. Persistência, gente, não é nunca parar. Ok? A persistência é não desistir. Você pode até parar. Mas se você voltar para o caminho, você é um persistente. Persista pela sua família, para ter filhos saudáveis, perfeitos, e um lar de paz que é tão bom. Tão bom a casa de paz. É uma delícia. E é para todos nós.
Deus planejou isso para todos nós. E a gente vai encerrar, então, orando. Eu espero que você tenha anotado. Se você não anotou, você vai voltar e assistir de novo. E vai anotar o passo a passo, porque várias chaves foram liberadas aqui para o seu coração. Você estava pedindo e se perguntando, Deus, o que eu faço, por onde eu começo? E você não está assistindo esse podcast, essa conversa à toa. Você, sempre quando nós vamos iniciar, né, no carro, a gente já faz isso. Durante a semana, a gente já faz isso. Deus, a gente vai ali para que pessoas sejam edificadas, para que vidas sejam edificadas. Sim. Então, você está aqui para que a sua vida seja edificada. A edificação, ela vem através da palavra, da verdade, e a palavra, ela nos exorta, ela nos consola e ela também nos edifica. Então, volta, anota, busca referências, busca ajuda, busca a presença de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui para orar e para abençoar a sua casa. Então, onde você estiver agora, eu quero que você pare um minutinho, porque nós vamos orar juntas, para que você receba aquilo que já foi liberado para a sua vida, aquilo que a palavra de Deus já liberou para o seu coração. Amém? Vamos orar? Vamos. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento tão precioso, tão importante para o nosso coração, para o coração de tantas pessoas que estarão assistindo esse podcast. Ó Deus, não sabemos o dia, não sabemos a hora que eles terão acesso, mas, ó Pai, que no momento que essa pessoa assistir, o coração dela receba a liberação no reino do Espírito, que possa viver, ó Pai, essa nova roupagem, essa roupa que o Senhor tem para essa mulher virtuosa, que é leve, que é agradável, que é confortável. Tira-nos, ó Deus, dessa zona de empoderamento, tira o coração da nossa geração, tira o coração de mulheres que têm te servido, mas que não têm conseguido fluir. Que possamos viver esse lugar de esposa, de mãe, de mulher, que conhece a tua presença, que vive a tua essência. E que por onde passarmos, Senhor, possamos exalar o teu bom perfume. Amém. Estamos nessa terra para ser canais e instrumentos do Senhor. Usa-nos da maneira que o Senhor quiser. Liberta as casas que estarão recebendo essa mensagem, essa palavra. Liberta os corações, liberta famílias, Senhor. Famílias cheias da tua glória e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito, 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 muito obrigada. Siga a Margot nas redes sociais. A gente vai colocar aqui. Tem muito conteúdo bom para você, muita coisa que te edifica. Então, não perde, não fica de fora. Siga e nos acompanhe aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal do Então Tá Eu Posso. Nos siga nas redes sociais também. E eu tenho certeza que a gente vai continuar fluindo aqui sobre a sua vida e sobre o seu coração. Deus te abençoe e te recompense 100 vezes mais. Amém. Amém. Levanta agora de onde você está. Chega na frente do espelho, tu olha, lembra da nossa palavra e diz: então tá, eu posso. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.